Olá, meus amigos, minhas amigas, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês e um prazer para falar do assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Como eu prometi no meu último vídeo, que eu tratei de modo geral sobre os mandamentos de Deus, dessa vez eu vou falar sobre um desses mandamentos, que é o quarto mandamento, que se refere ao respeito e à honra aos pais. O texto do mandamento diz assim: honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se vocês observarem aquele último vídeo, vocês verão que eu disse que nós podemos analisar os mandamentos de Deus com base em 4 critérios ou discernimentos. O primeiro desses critérios é que cada mandamento tem um valor imenso, um valor incomensurável. E se a gente pensar no mandamento de respeito aos pais, nós veremos que se trata de um mandamento com um valor muito grande. Por quê? Porque ele é condição e é promessa de prolongamento dos dias na terra. Por meio da obediência a ele, você verá e viverá a felicidade e a benignidade nesta terra. E é por meio deste mandamento também que a gente pratica o amor e a honra aos nossos pais. Não só aos nossos pais, mas sendo educados nesse amor e nessa honra, esse amor acaba se expandindo para outros universos da vida social. Então, por meio deste mandamento, você aprende e desenvolve o amor. Então, portanto, esse mandamento tem um valor muito grande. Segundo critério ou discernimento, cada mandamento é amplíssimo e possui uma abrangência e uma amplitude sobre vários aspectos da vida social. Este critério, esse discernimento é com base nas próprias escrituras, porque o rei Davi dizia e louvava a Deus, dizendo que amava os mandamentos de Deus e dizia que eram mandamentos amplíssimos. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse mandamento abarca muitos aspectos, se não todos os aspectos da vida. Por quê? Porque o mandamento de respeito aos pais, ele faz parte da própria educação dos indivíduos, faz parte do próprio desenvolvimento, da formação da vida social do indivíduo como um todo. E esse mandamento, ele abrange muitos aspectos da vida. Ele começa na relação entre pai e filho, mas ele abrange também o respeito pela vida, o respeito ao casamento, a honra à família, aos bens, à palavra, à fidelidade, né? Então, ele começa na relação dos pais com os filhos, mas ele é muito mais universal socialmente. Ele alcança as relações de parentesco, as relações familiares. É por meio dele que os avós são honrados, que os antepassados são respeitados e honrados, e também as autoridades superiores, as autoridades do meio educacional, do universo do trabalho, as autoridades governamentais, todas elas constituídas legitimamente por Deus, não é verdade? E este mandamento, ele ensina o respeito e a honra na prática, muito além do discurso, muito além da teoria. Ele transmite o valor e a atitude de respeito, de honra e de amor na prática, na vida cotidiana, na vivência. E um aspecto importante da abrangência do mandamento diz respeito às próprias pessoas que são honradas por intermédio do mandamento, ou seja, os pais, as autoridades constituídas, os professores e governantes. Eles, através desse mandamento, eles têm o dever de buscar também a justiça e a santidade. Eles têm uma série de deveres para com as pessoas, para com os filhos que buscam honrar essas autoridades constituídas por Deus. Terceiro critério importante, terceiro discernimento: cada mandamento conduz e orienta pelos caminhos da justiça e do juízo. Vou explicar. O mandamento de respeito e honra aos pais, ele situa, ele coloca a família e também as ações, pensamentos e palavras dos membros dessa família no centro do plano de Deus para a humanidade, no centro da vontade de Deus. Ao caminhar, ao ser guiado por esse mandamento, você caminha e permanece caminhando na vontade de Deus. Este mandamento, ele te conduz também a um aprendizado de amor e honra.
aos pais, evidentemente, mas ele se expande também ao amor e à honra à natureza, às plantas e animais, e acima de tudo, o respeito, a honra e louvor ao nosso Deus, o Criador, que foi aquele que prescreveu este lindo mandamento e todos os demais mandamentos também. Ele, na verdade, ele nos conduz a cuidar dos jovens e de sua educação. Ele promove o cuidado dos idosos, dos deficientes, dos pobres. Por meio do mandamento de respeito aos pais, a gente adquire uma sensibilidade e um amor ao próximo e a Deus. E este mandamento ele orienta a você crescer em docilidade, em ternura com os pais. Uma docilidade, uma ternura que acaba se expandindo para outros universos da vida social. O rei Salomão ele dizia que ele era filho tenro e doce na presença do seu pai, o rei Davi. Então este mandamento ele nos conduz a uma obediência verdadeira, porque quando você pratica esse mandamento, você recebe os ensinamentos dos seus pais e você acaba retendo eles verdadeiramente com sinceridade de coração, e você também ama quando os seus pais o corrigem. Você ama a correção dos pais, você retém os ensinamentos que ele dá. Portanto, o mandamento conduz a uma obediência verdadeira e sincera. Este mandamento ele promove também o respeito e a honra aos pais, mesmo quando os filhos saem das casas dos pais por meio do casamento ou outra motivação qualquer. E ele induz ao apoio na velhice dos pais. Ele promove o cuidado nas enfermidades dos pais. Ele promove o auxílio e ajuda nas dificuldades gerais da vida que os pais venham ter, Então, portanto, esse mandamento ele ensina aos jovens e à sociedade em geral a criar uma expressão real de gratidão para com os pais e para com todas as autoridades constituídas por Deus naquela sociedade. Não é verdade? Quarto critério ou discernimento. Cada mandamento ele leva a uma profundidade de amor e de justiça. E isso acontece, evidentemente, com o mandamento de respeito aos pais. Não é verdade? Se você observar esse mandamento, se você procurar obedecer esse mandamento, se você meditar neste mandamento, você vai estar praticando justiça e praticando o amor. Porém, existe um aspecto importante. Ele não é... Você precisa do complemento da fé em Jesus, porque por si mesmo nós não temos poder de praticar a justiça completamente, mas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que transforma o nosso ser, que move os nossos membros, a gente acaba praticando verdadeiramente a justiça. Então, portanto, é Jesus em nossos corações que nos faz amar, respeitar e honrar verdadeiramente os nossos pais e viver em plenitude esse lindo mandamento de Deus. Foi um prazer estar conversando com vocês, conversando sobre esses assuntos tão maravilhosos, sobre essa sabedoria celestial que nos enriquece espiritualmente, que nos enriquece na vida social. E eu peço ao Senhor Deus que abençoe cada um de vocês neste mandamento, em todos os demais, e abençoe a vida de vocês em todos os aspectos. A gente se vê por aí. Grande abraço, beijo no coração. Até uma próxima. Tchau!